Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O misericordioso dentro do lar, o dom do amor, o último dom da lista do apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos. Eu iria dar este estudo na quarta-feira passada, mas devido à sua importância, eu falei com o pastor Silval e nós decidimos que era melhor mesmo dar esse estudo hoje à noite, no domingo, para pegar o maior número possível de pessoas. Porque todos os dons podem faltar, menos o dom de amor. Amém, irmãos? Todos os dons podem faltar, menos este, o dom de misericórdia. Paulo diz, no versículo 8, bem no finalzinho do versículo, o que exercita misericórdia com alegria. E esta palavra exercitar significa praticar. Misericórdia não é uma coisa natural do ser humano. Nós não somos misericordiosos por natureza. Nós somos vingativos por natureza. Mas assim como a prática faz o pianista, a misericórdia também, precisa ser praticada. A prática faz o misericordioso. Paulo deixa bem claro que o dom de misericórdia é uma prática diária e não um talento que nós apresentamos de tempo em tempo. O irmão Edson tem o talento de cantar e ele apresenta esse talento de tempo em tempo. Mas o dom da misericórdia é uma prática diária que nós temos que apresentar o tempo todo durante o dia. Jesus deixou este ensinamento bem claro quando Pedro, um de seus discípulos, veio para ele, todo feliz da vida, e disse: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pedro pensou que estava sendo generoso demais, e Jesus jogou um balde de água fria sobre ele e disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro achava que perdoar uma pessoa 7 vezes no único dia já era o bastante. E Jesus disse que não, mas 490 vezes a mesma pessoa, a mesma ofensa e no mesmo dia. Os irmãos prestaram atenção nisso? Prestaram atenção nisso? 490 vezes a mesma pessoa, a mesma ofensa e no mesmo dia. Jesus então ensina que o perdão é uma prática e não uma manifestação da nossa vontade. Eu lhe perdoo só quando eu sentir vontade. Jesus disse, não é assim, meus amados. Mas o que vem a ser misericórdia? Para entender misericórdia, precisamos entender 2 outros termos, bastante usados na palavra de Deus: graça e justiça. Então vamos entender o que é graça, o que é justiça e o que é misericórdia. Graça é quando recebemos o que nós não merecemos. Por exemplo, graça é quando recebemos o que nós não merecemos. Salvação. Por isso a palavra de Deus diz em várias passagens que a salvação é pela graça. Ninguém aqui merece ser salvo. Depois vem a palavra justiça. É quando recebemos o que realmente merecemos. Condenação. Eu mereço condenação. Eu mereço porque eu sou culpado. E misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Por exemplo, o inferno. Eu mereço ir para o inferno, mas Deus é misericordioso. Amém, irmãos? E Ele vai me dar o céu no lugar do inferno. Então preste atenção no significado de cada uma dessas palavras: graça, justiça e misericórdia. E qual é o lugar mais propício para a prática de misericórdia? É o lar.
é a família. É lá dentro que nós encontramos casais que se perdoam, pais que se perdoam, irmãos que se perdoam, ou encontramos pessoas que se mordem e se devoram. A prática da família também sempre será levada para a igreja, para a escola, para a empresa, porque a família é o ninho que produz todos os tipos de passarinhos que há neste mundo. Aloísio, ele era um menino de 9 anos de idade, ele era um estudante de 9 anos de idade, que resolvia todos os seus problemas, todos os seus conflitos, na base da briga. Ele só sabia gritar e ofender as pessoas. Ele não tinha paciência para ouvir. Ele não ficava calado para ouvir. Ele só sabia criticar, ele só sabia gritar. Quando ele não machucava, ele era machucado. Quando ele não ofendia, ele era ofendido. No meio do semestre, sua mãe recebeu as primeiras notas do Aloísio. E ela veio na escola para tirar satisfação com a professora. E ela foi muito agressiva com a professora. E ela falava alto com a professora. E no meio da classe, ela disse para o Aloísio que quando ele chegasse em casa, ele iria levar a maior surra. Naquele dia, a professora e todos os alunos descobriram então porque o Aloísio era do jeito que ele era. Deus disse, tal mãe, tal filha. Ou seja, os filhos serão como os pais. E os pais hoje já são como seus avós, que são os pais de seus pais, porque a família, ela é a maior formadora de opinião que existe no mundo. Graças a Deus, a igreja local consegue, às vezes, consertar ou, pelo menos, amenizar algumas falhas da família. Há filhos que nunca seguiram a ira de seus pais, graças ao bom exemplo que receberam de seus pastores, de seus professores e de outros irmãos da igreja, e principalmente dos ensinamentos da palavra de Deus. Mas a igreja local, sozinha, não consegue salvar a todos. A influência da família é muito mais poderosa, é muito mais forte que a influência de uma boa igreja. Cabe aos pais, então, produzir anjinhos ou diabinhos, que serão um dia soltos na sociedade. Os anjinhos perdoam e esquecem. Os diabinhos guardam rancor e amargura, e pior ainda, quando tiverem oportunidade, vão se vingar daquelas pessoas pelas quais foram ofendidos ou sofreram algum tipo de prejuízo. Esses diabinhos estão hoje dentro da nossa política, dentro das igrejas, dentro das empresas, dentro das escolas, dividindo as pessoas e dividindo a sociedade. Porém, não se engane, eles foram criados dentro de casa. Certo cientista político, ele disse que a única esperança para acabar com a corrupção política que há no país é a formação que as crianças estão recebendo hoje de seus pais, de suas famílias. Se for uma boa formação, ele disse que amanhã pode ser que nós tenhamos homens e mulheres de bem nos liderando. E ele tem razão, porque tudo começa dentro de casa. O que Paulo ensina sobre esse dom do amor? O que Paulo ensina sobre este dom da misericórdia? Ele ensina 3 lições. A primeira delas, se você quer praticar o dom de amor, considere os outros melhores que você. Quem são esses outros? Justamente as pessoas que lhe maltrataram, as pessoas que lhe ofenderam, as pessoas que lhe prejudicaram. Considere-as melhores que você. Segundo, considere as necessidades dos outros antes das suas. E considere o juízo de Deus. Fazendo isso, você vai conseguir praticar o dom da misericórdia. Em primeiro lugar, considere os outros melhores que você. Paulo disse no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros
com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Este versículo é muito forte. Uma das razões que a misericórdia está em falta dentro das famílias é a competitividade que existe entre as pessoas. Ninguém aceita perder, já perceberam isso? Ninguém aceita mais sair por baixo. E essa concorrência cria inimizades e porfias entre nós. E Jesus, apesar da sua perfeição, Jesus, apesar de ser Deus, a Bíblia diz que Ele se sujeitou aos seus discípulos. E Ele se sujeitou ao sumo sacerdote, prestando-lhes honra. E honrar significa colocar aquela pessoa acima de si mesmo. Se fizéssemos isso, raramente seríamos ofendidos por outros. No início de nossa igreja, 2 jovens estudavam juntas e havia certa competição entre elas. Apesar de serem da mesma igreja, elas não eram amigas dentro da sala de aula e os colegas da escola podiam perceber isso. E a competição que havia entre elas girava em torno da beleza física e da inteligência de cada uma delas. Quem era mais bonita ou quem era mais inteligente. E uma delas me contou o que estava acontecendo e me perguntou o que deveria fazer a respeito daquele problema. Ora, eu respondi biblicamente. E eu disse para ela: considere a outra moça mais bonita que você e considere-a também mais inteligente. E a deixe saber disso, mas deixe saber que essa é a sua opinião sincera. Ou seja, não pode ser da boca para fora, mas precisa sair de dentro do seu coração. Infelizmente, os pais não ajudam nessas horas, porque para eles não existe, ninguém mais bonito e mais inteligente que o seu próprio filho. Mas o dom da misericórdia só começa quando reconhecemos a superioridade das outras pessoas que nos ofenderam. Mas, pastor Rômulo, o que o senhor está pedindo é muito difícil. Não sou eu quem estou pedindo, é a palavra de Deus. Mas, pastor Rômulo, o crente não tem sangue de barata. Não, mas ele tem o sangue do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Imagine crescer dentro de um lar onde o pai considera a mãe mais importante e vice-versa. Onde os irmãos consideram o outro irmão mais importante e vice-versa. Pastor Rômulo, isso é utopia. Não, isso é bíblico. E Deus nos dá a capacidade, desde que desejamos fazer a vontade dEle. Se Ele percebe que é o nosso desejo amar incondicionalmente as pessoas, Ele nos dará a capacidade. Um exemplo disso é José do Egito. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, sofreu por 13 anos numa terra desconhecida. E depois ele teve a oportunidade de se vingar de todos eles. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que José os perdoou. E não só os perdoou, mas os agradeceu também, dizendo que foi Deus que havia permitido aquela situação, aquele sofrimento. Se José tivesse se exaltado sobre os seus irmãos, todos eles teriam sido mortos. Mas José se humilhou e por isso todos eles foram salvos. E tudo indica que nem mesmo Faraó ficou sabendo da maldade que os irmãos de José haviam praticado contra ele. Porque Faraó não teria perdoado não. Faraó teria mandado matar a todos. Mas José guardou aquilo para si, porque José sabia perdoar, José sabia glorificar a Deus. José preservou as 12 tribos de Israel, amém, irmãos? Quando ele tinha o poder de ter destruído todas elas. Pense nisso. Paulo disse: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma senhora me apresentou todos os erros de seu marido,
e eram graves, desde latrocínio até a prática de adultério. E ela mesma, suspirou e disse: está vendo, pastor Rômulo, não tem solução, eu tenho que abandoná-lo. E eu disse para ela: tem uma solução sim, não é fácil. Vamos orar pela transformação do seu marido e procure perdoá-lo. Mas ela disse: de jeito nenhum, eu não tenho condições de perdoá-lo. E esse é o nosso maior problema. Nós não queremos a solução de Deus, nós queremos a solução do nosso coração, que na maioria das vezes não é boa para nós, nem para os nossos filhos. E hoje aquela mulher, ela reconhece que a solução dela não foi boa, pois o seu estado atual é pior do que quando ela estava com o marido. Portanto, antes de sentir amargura, considere aquela pessoa que lhe ofendeu superior, mais importante que você. E esse é um dos maiores desafios que nós encontramos entre os jovens. É convencê-los que o outro jovem é mais importante e superior. Pois esses jovens cresceram dentro de casa aprendendo que estão sempre certos e que os outros estão errados. E alguns pais até ajudam os filhos a pensarem assim. Este foi o caso da mãe de Tiago e de João, filhos de Zebedeu. Irmãos, aquela mulher causou o maior reboliço no ministério de Jesus Cristo. Ela enchia os seus filhos com o pecado de vaidade, de orgulho, fazendo com que eles acreditassem que eles eram melhores que os outros discípulos de Cristo. Jesus teve que agir rapidamente para apagar o fogo que aquela mulher havia começado. E ele disse para os seus discípulos: não será assim entre vós não, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E serviçal significa escravo doméstico. Agora, irmãos, preste atenção nisso, porque é profundo. Quando um ser humano considerar outro ser humano, independente de cor, credo, status social e acadêmico, superior a si mesmo, aquele ser humano será uma pessoa livre de orgulho. Vou repetir. Quando um ser humano considerar outro ser humano, independente da cor, da raça, independente do status social e do nível acadêmico, superior e mais importante, aquele ser humano será uma pessoa livre de orgulho. Nós só sentimos orgulho porque nos sentimos superiores a outras pessoas. Misericórdia, então, é considerar os outros melhores que você. Estamos prontos para isso? Em segundo lugar, Paulo ensina: considere também as necessidades dos outros e não as suas. No versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, a assistência. O outro lado da misericórdia é o da ajuda. Quanto mais pensamos no bem do próximo, menos pensamos no mal que alguém tenha nos feito. Já perceberam isso? O engenheiro mecânico R.G. Letourneau, que doou 90% de toda a sua fortuna para a obra de Deus, disse que a melhor maneira de evitar preocupações, quer seja durante o dia ou durante a noite, é se ocupando em ajudar outras pessoas. Ele disse que ele se preocupava muito pouco, porque a maior parte do seu tempo ele gastava ajudando outras pessoas. E realmente o dom de misericórdia, e o dom de contribuição, e o dom de serviço, são três dons que andam de mãos dadas. O que eu quero dizer com isso, é que geralmente o misericordioso, ele também pratica o ministério de servir, e ele pratica também o dom de contribuir. Você sabia que muitas pessoas ajudam sem misericórdia? Mas é impossível ter misericórdia sem ajudar? Na parábola do bom samaritano, por exemplo,
Qual foi a diferença entre o levita, o sacerdote e o samaritano de acordo com Jesus? O sacerdote e o levita viram aquele homem ferido, caído, maltratado no chão, passaram de largo. Eles devem ter pensado, é um pecador, merece o que aconteceu com ele. Mas o samaritano, quando viu aquela cena, ele saiu do seu animal, desceu no abismo e ajudou aquele homem a sair do abismo. E não só o ajudou, mas atou as suas feridas e ainda investiu dinheiro para a cura dos seus ferimentos. Pagou por seu tratamento, demonstrando o dom de misericórdia e o dom da contribuição. O samaritano ajudou aquela vítima, mas ele ajudou de 3 formas. Primeiro, ele ajudou a si mesmo. Depois ele ajudou a vítima. E depois ele ajudou ainda o levita e o sacerdote. O samaritano ajudou a si mesmo quando desceu daquele animal e curou as feridas do homem. Lucas 10, 27 relata quais são os 2 maiores mandamentos de Deus. Nós já sabemos de cor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, porque para amar de verdade tem que saber o que está amando e como está amando. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ao obedecer esses 2 mandamentos, o samaritano estava ajudando, sabe a quem? A si mesmo. Ele estava plantando para depois colher. Pois Deus promete, irmãos, que Ele se mostrará misericordioso para quem foi misericordioso, mas implacável para quem foi o quê? Implacável. Portanto, todas as vezes que nós estamos ajudando alguém, amando alguém, perdoando alguém, nós estamos plantando para nós mesmos. Veja a história de Jó, homem de Deus, no Velho Testamento. A Bíblia diz que ele era muito misericordioso. Ele era misericordioso para com todas as pessoas e tratava até o empregado com muita honra, como se fosse filho, como se fosse parente. Num belo dia, Jó perdeu tudo que tinha. Começou perdendo todos os seus bens materiais. E como não bastasse, perdeu todos os seus 10 filhos. E ainda perdeu toda a sua saúde. Agora ele estava numa situação que ele precisava de misericórdia, ele precisava do amor de outras pessoas. E veja o que aconteceu. Jó 42:11 diz: então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, pessoas que foram abençoadas por ele antes, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Ou seja, a situação de Jó, ela simplesmente ficou muito melhor agora do que antes, com a ajuda de cada uma dessas pessoas. Mal sabia Jó, quando ele era misericordioso, quando ele era bondoso, que um dia ele iria precisar da mesma ajuda que dispensou, da mesma misericórdia que dispensou. Portanto, irmãos, quando nós estamos ajudando e perdoando pessoas, nós estamos ajudando a nós mesmos. Nós vamos ter que passar pela mesma ponte um dia. Por outro lado, quando negamos misericórdia, estamos correndo o maior risco, maior perigo de vida. E essas não são palavras minhas, mas de Jesus. Ele disse: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Muito cuidado então com a pessoa amargurada, porque ela é alguém que está fora da proteção divina. O samaritano ajudou a si mesmo. Depois ele ajudou o homem ferido, ele ajudou o próximo. Ele cumpriu na íntegra o segundo mandamento mais importante: e ao teu próximo como a ti mesmo.
Lembro-me de um casal que sentiu um imenso desejo de ajudar uma família de missionário que passou pela nossa igreja. E a família precisava de um barco para fazer o seu ministério, né? Entre os moradores ribeirinhos do Amazonas. E aquele casal já contribuía com a promessa de fé para missões, mas sentiu um desejo de fazer mais por aquela família, porém eles não tinham dinheiro para comprar o barco. Foram ao banco e fizeram um empréstimo. E através daquele empréstimo, eles mandaram o dinheiro e compraram o barco para aquela família de missionários. Agora, a Bíblia, até certo ponto, é contra empréstimos. Mas, se vamos fazer empréstimo, é melhor que seja para a obra de Deus do que para a obra do homem. Em 1977, muitos de vocês ainda nem tinham nascido, os homens de uma pequena igreja, na cidade de Monroe, na Carolina do Norte, Estados Unidos, fizeram um empréstimo de $500, cada um deles, para enviar para o meu pastor, quando ele estava implantando a nossa igreja em Ribeirão Preto. E assim, ajudar a construir a nossa igreja. Naquela época, cada homem da igreja fez um empréstimo de $500. E mandaram para o Brasil, para ajudar na construção de nossa igreja. Eu fui salvo, com 12 anos de idade, através daquela igreja. Eu fui treinado através daquela igreja. E eu fui chamado para a obra de Deus através daquela igreja. 10, 12 anos mais tarde, eu fui para os Estados Unidos e tive a oportunidade de visitar aquela pequena igreja em Monroe. E eu dei o meu testemunho de salvação, dei o meu testemunho de chamado para o ministério. E eu não entendi na hora porquê, mas depois o pastor veio e com lágrimas nos olhos, ele olhou para os seus homens e disse: viu só, homens, valeu a pena o dinheiro que nós pegamos emprestado. Amém, irmãos? Olha aqui o resultado, olha aqui o investimento. Na verdade, o empréstimo deles está rendendo até o dia de hoje, através de tudo que Deus tem feito através das nossas vidas. Ajudar ao próximo. No versículo 37 de Lucas 10, Jesus disse, depois da lição: vai agora e faze da mesma maneira. Ajuda-te, perdoando, amando as pessoas, e ajude ao próximo. Ou seja, vamos começar a ter o dom de misericórdia. E terceiro, o samaritano ajudou os dois religiosos. Vocês se lembram deles? 2 homens que deveriam ser um exemplo de misericórdia, mas não eram. O sacerdote, que representa a lei de Deus, o levita, que representa os sacrifícios judaicos. Eles deveriam ser exemplo de amor, de misericórdia, mas não eram. Já o samaritano, ele representava os pecadores, os ladrões, os abomináveis. Que vergonha! Às vezes o pecador perdido lá de fora perdoa e esquece com mais facilidade do que o crente salvo aqui de dentro. Ninguém esperava que o samaritano ajudasse. E na igreja é assim também. São aquelas pessoas de quem nós menos esperamos que estão mais ajudando, que estão mais participando. Eu não tenho acesso à lista dos contribuintes da nossa igreja. Como eu sempre digo, não sei os valores e muito menos quem são os dizimistas. Mas alguns anos atrás, acidentalmente, o cartão da promessa de fé de um irmão desta igreja veio parar nas minhas mãos e estava preenchido. E eu bati os olhos na promessa que ele fez e eu levei um susto. Tratava-se de um irmão pobre, pai de família. Eu sabia que ele não tinha condições de ofertar aquele tanto, mas ele ofertou através da fé. Naquela hora eu corri, peguei o meu cartão de volta, apaguei o valor que eu havia colocado e coloquei um valor maior. Eu disse: se aquele irmão pode viver pela fé, eu também posso viver pela fé. Amém, irmãos? Mas às vezes, as pessoas de quem menos esperamos ajuda,
são as pessoas que mais ajudam. O samaritano, ninguém esperava nada dele. Como o sacerdote e o levita, às vezes nós somos religiosos, mas não estamos vivendo pela fé. O valor que aquele irmão prometeu me ensinou isso. Então, para ser uma pessoa misericordiosa, o que nós precisamos fazer? Considere os outros superiores, melhores que você. Pastor, até a pessoa que me ofendeu, no contexto, principalmente a pessoa que lhe ofendeu. Principalmente ela. E considere as necessidades dos outros. Pastor, até das pessoas que me ofenderam, principalmente delas. Você não tem o rei na barriga. Eu espero que você tenha o rei no coração. E em terceiro e último lugar, considere o juízo de Deus. Cuidado. Paulo disse bem claramente, citando Deus, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança não é sua, não é minha, não é dos outros, pertence só a Deus. 2 razões porque devemos perdoar e nunca vingar. Deus vingará a ofensa que foi praticada, mas Deus também vingará a ofensa que foi retribuída. Deus vingará a ofensa que foi oferecida, que foi praticada contra você. Deus conhece a pessoa que nos ofendeu, saberá lidar com ela, saberá como tratá-la. Nós, porém, temos que tratá-la com amor e carinho. No versículo 14 de Romanos 12, Paulo disse, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, parafraseando, não fale mal das pessoas que te prejudicaram, não critique essas pessoas, fale bem delas, procure coisas boas na vida delas. Pastor, isso é bíblico, será que eu estou ouvindo o que eu estou ouvindo? Sim, você está. Mais uma vez, a palavra de Deus diz, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Marido bêbado e maldoso, chegou certa noite em casa, depois da meia-noite, com uma turma de amigos bêbados. A esposa já estava dormindo, coitadinha. E ele foi e acordou a esposa e disse, mulher, levanta, faça um jantar para mim e para os meus amigos. E aquela mulher, humildemente, se levantou e foi para a cozinha. Um dos amigos, bêbado, mas que estava mais sóbrio, perguntou para aquela mulher, como que você aguenta isso? Como que você aceita seu marido lhe tratar assim? E a mulher humildemente respondeu, porque eu tenho pena dele, porque eu tenho dó dele, sei que se ele não mudar, nos próximos dias e tempos, Deus irá cobrar muito caro dele, em vida e após a morte também, portanto eu sou tudo de bom que ele tem, por enquanto. Ela sabia que a vingança pertence a Deus. E segundo, Deus vingará a ofensa retribuída. Dependendo da forma como nós recebemos a ofensa, nós nos tornamos tão culpados ou mais que as pessoas que nos ofenderam. Os fariseus e romanos queriam que Jesus revidasse, retribuísse, blasfemasse, por causa da maneira como ele estava sendo tratado na cruz do Calvário, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, amém, irmãos? Como um cordeirinho foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Fizeram de tudo para que ele retribuísse, mas ele não retribuiu. Há alguns anos atrás, o homem apertou a campainha da casa do pastor e maltratou o pastor. Ele estava decepcionado com o pastor, xingou o pastor e usou palavras muito rudes e difíceis e provocantes. Mas pela graça de Deus, o pastor não retribuiu, não o tratou da mesma forma,
Por quê? Porque o pastor não queria ser culpado da mesma ira, da mesma revolta daquele homem. Muitas vezes, Deus age como um pai, que não quer saber quem começou a briga, mas Ele vai terminá-la, punindo os 2 filhos que agiram na carne e deram lugar ao diabo. E não adianta dizer para Deus, foi ele quem começou, foi ela quem começou. Se os 2 agiram na carne. Considere então o juízo de Deus. Um irmão em Cristo me disse que ficou em nossa igreja porque aqui ele ouviu pela primeira vez, e olha que ele era tradicional de igrejas, sobre o dom de misericórdia, sobre a importância do perdão. Ele disse, pastor, eu já passei por muitas igrejas, mas nenhuma prega tanto, ensina tanto sobre perdão como esta. Por isso eu fiquei, porque eu mesmo, pastor, era escravo da amargura, até que um dia aqui nesta igreja, eu reconheci o meu pecado, pedi perdão a Deus e fui libertado. Mas a igreja sempre será contaminada pelo que acontece dentro do lar. Se o lar tenta resolver seus problemas na base das brigas, do empurrão, da maledicência, da amargura, acabará chegando na igreja. Não tem jeito, porque a família é o segredo para ensinar e praticar misericórdia. Porque é o lugar onde nós mais erramos, é o lugar onde nós mais falhamos, é o lugar onde nós mais pecamos. Pessoas me perguntam por que eu e a dona Raquel nunca brigamos, e nunca mesmo. E eu respondo, e as pessoas acham que eu estou brincando, quando eu digo, é porque Deus me deu uma esposa com o dom de misericórdia. Isso não é brincadeira, isso é sério. E eu espero ter este dom também para com ela. Por isso nós nunca brigamos. A verdade então, nesta noite, é que nós não perdoamos, porque nos achamos melhores que as pessoas que nos ofenderam. A verdade nesta noite é que nós não perdoamos, porque nós consideramos primeiro os nossos sentimentos, e não os sentimentos dos outros que nos ofenderam. A verdade é que nós não perdoamos, porque nós não acreditamos que Deus vai nos julgar. Nós achamos que Deus vai julgar o outro, mas que Deus nunca nos julgaria, porque afinal de contas nós somos a vítima, não somos? Aos seus olhos você é a vítima, mas talvez aos olhos de Deus não. Paulo deixou tudo tão claro para nós aqui, neste capítulo de Romanos 12, mostrando que este é o dom mais importante que existe para a vida do crente. Se nesta noite há alguém que você precisa perdoar, perdoe. Porque ninguém nunca vai pecar mais contra você do que você já pecou contra Deus e do que você já pecou contra outras pessoas também. Ninguém. Ninguém nunca vai pecar mais contra você do que você já pecou contra Deus. E Deus te perdoou. Amém, irmãos? Completamente, puramente, Deus já te perdoou. Eu sinto tanto em dizer que nós estamos encerrando o estudo sobre os dons espirituais. Mas se encerrarmos este estudo, recuperando o nosso amor, recuperando o nosso afeto pelas pessoas que nos ofenderam, recuperando a nossa apreciação por tudo que Deus tem nos feito, amando de coração tudo que está ao nosso redor, valeu a pena. Visitar famílias, encontrar casais desajustados, filhos rebeldes, e mesmo dentro da igreja, pessoas chateadas com outras pessoas, panelinhas e divisão entre os jovens, tudo isso por falta do dom da misericórdia, falta do dom de amor.
Abram a Bíblia em Romanos 12, já que o nosso projetor ainda não está trabalhando a contento. Veja o que Paulo promete, a partir do versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A cabeça que é a do inimigo. E o que acontece quando você coloca brasa de fogo na cabeça de alguém? A pessoa sente, não é verdade? A pessoa sente. Trate as pessoas que te maltratam da melhor maneira possível. Dê para elas o que elas estão pedindo. O verso 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas você vai vencer o mal com o bem. Pastor, isso é tão difícil. Não é não. Se você olhar para a cruz de Cristo, fica fácil. Vamos fechar os olhos e vamos orar.